Mundo Uai. Você sabe o que é Alzheimer? Conhece alguém que teve ou tem Alzheimer? Vai saber disso tudo agora, aqui no Mundo Uai. Hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que um médico, além de amigo, um expoente médico aqui do sul das Minas Gerais, aqui na Terra do Café, aqui no local que tem vocação cafeeira. E aqui nós temos pessoas preparadas e referência no meio. Hoje eu estou aqui com um psiquiatra, Dr. Emanuel, ele que é psiquiatra, é médico de família, e para falar melhor sobre isso, hoje nós falaremos a respeito de Alzheimer. Melhor falando com o Dr. Emanuel. Dr. Emanuel, que prazer em recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, JK. Então eu agradeço pelo seu convite, agradeço todos os telespectadores que estão seguindo esse programa, e complementando a tua prece no início do programa, eu gostaria que Deus sempre nos abençoe. Deus tem um olhar especial pela minha família e pela minha filha, que é um dos pontos fundamentais, e a minha esposa, que são algo que gerenciam a minha vida e nos ajudam aí a prosseguir todos os caminhos. Como diz o entrevistado no podcast anterior no Mundo Uai, é o caminho, a verdade e a vida. E nada melhor quando a gente começa um conteúdo falando sobre o Criador. Que ele está presente aqui, até está escrito, não é isso? Quando 2 ou mais pessoas estiver falando em meu nome, eu estarei lá. Exatamente. É assim, né? Doutor Emanuel, qual que é a sua formação? É psiquiatra, médico de família? JK, a minha formação, eu fiz a minha graduação na Unifenas de Belo Horizonte. Eu consegui uma bolsa de estudo pelo ProUni, na Unifenas de Belo Horizonte. Depois disso, né, no último ano da faculdade, eu sofri um acidente automobilístico, né, que culminou aí numa lesão cervical, uma lesão medular, né, que me deixou tetraplégico. Logo depois disso, né, naquele período, né, porque eu sempre tive um desempenho acadêmico adequado, eu procurei, né, me provar que eu conseguia fazer a maior parte do gerenciamento da saúde, ajudar em todos os pontos. Então, eu me enveredei pela parte da medicina de família e comunidade, que é uma parte que abrange a maior parte dos quadros, né? Então, eu fiz pela Unifal FMG a especialização em medicina de família e comunidade, né? E durante o próprio curso, o próprio aprendizado, eu também percebia, né, que às vezes eu dependia de auxílio de outras pessoas, né, e muitas vezes eram algo particular que eu via que sozinho mesmo eu acho que uma intervenção seria mais importante. Então eu tinha 2 opções, ou optar pela radiologia ou optar pela psiquiatria. E eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conversar. Então eu optei pela psiquiatria, né? Comecei a fazer psiquiatria no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Fiz 3 anos de psiquiatria lá, né? E depois retornei aqui para o sul de Minas, que é a minha terra natal. E atualmente estou estabelecido aqui, né? Nesse meio termo fui professor, né? Coordenador do internato de psiquiatria da Federal de Alfenas. Continuo exercendo em Campos Gerais, no meu consultório privado, atendo como auditor em Serrania, em Campos Gerais, e atendo na APAI do município, sabe? Então essas são minhas principais áreas de atuação nesse momento. Tá bom para você, não? O senhor disse que sofreu um acidente automobilístico. Aconteceu em que ano isso? Isso, JK, eu estava no último ano da faculdade, foi em 2010. Não havia se formado ainda? Não havia me formado. Eu tenho uma filha, né? Minha filha, sim, ela tem 18 anos. Fez dia 13 de dezembro. Já? Já. Inclusive agora ela está pleiteando aí o vestibular. Olha só. Então, qual o nome dela? Maria Luísa. Maria Luísa. Quem sabe um dia você não vai estar sentada conosco aqui como referência médica, assim como seu pai. Que Deus te abençoe. Estuda mesmo. É aí
As mulheres mais respeitadas são as estudadas. Mas as mulheres por si só já merecem o respeito mútuo do mundo inteiro. E quem não entendeu assim, não entendeu nada da vida ainda. Xará da sua madrinha, Maria Luísa. Maria Luísa. Ele falou xará, sabe o que é? A neta chama Maria Luísa, que é a filha dele. E a mãe dele é minha madrinha, a quem eu mando um beijo. Você sabe quem são madrinhas, quem são padrinhos? E quando você for convidado para isso, você veja essa diferença. Até estou tomando o nosso podcast aqui porque esse assunto é relevante. E também é ligado à família, à questão afetiva. Quando faltam os seus pais, os padrinhos têm um carinho especial com você. E a Maria Luísa, minha madrinha, ela tem esse carinho por mim, sempre teve, desde sempre. Meu carinho, meu respeito, que você esteja bem e feliz. Vou te fazer uma visita essa semana de novo. Sim. Então, JK, continuando aí um pouco do meu percurso, né? Eu sofri esse acidente, né? Eu vinha de Belo Horizonte para cá. Na ocasião, eu vinha visitar minha filha, né? Eu acabava de sair de um plantão da Santa Casa de Belo Horizonte. E entre lavras e perdões, infelizmente, eu dormi no volante do carro. Sim. Sofri um acidente automobilístico, culminou numa lesão cervical alta, né? Praticamente eu quebrei todas as vértebras cervicais. Fiquei 45 dias em coma. Depois fiz o procedimento cirúrgico, né? Para artrodese das vértebras, né? E a Maria Luísa, minha filha, foi uma das incentivadoras. Muitas vezes ela sentava, né, no leito assim da minha cama hospitalar e falava: papai, você vai melhorar. E eu via, né, os meus pais mais idosos. Então eu falei assim: ou eu volto de novo para a faculdade, tento novamente trilhar meu caminho, ou a minha vida vai ser muito complicada, porque eu tenho esse âmbito familiar aí para ajudar. Uma palavra bem colocada cura mais que remédio? Com certeza. É. Com certeza. E esse momento aí encaixou como uma luva. Com certeza. Encaixou como uma luva, que foi foi o principal fator motivador. Entendi. Doutor, falando de Alzheimer, Alzheimer é considerada a doença do século? JK, a gente vive uma mudança epidemiológica muito grande na população, sabe? Digamos, hoje em dia, a gente tem uma epidemiologia de uma pessoa com mais de 65 anos para cada 5 adultos jovens, teoricamente. Em 2050, a gente vai ter uma proporção maior ainda. Vai ser uma pessoa para cada 10. Entendeu? Então, essa nossa mudança da epidemiologia proporcional está aumentando muito as doenças, as síndromes ligadas ao envelhecimento. Entendeu? Entre elas, o Alzheimer. Nós tomamos conhecimento, por exemplo, que as pessoas entram em contato conosco pedindo alguns assuntos para que a gente aborde. É difícil hoje uma família que não tenha tido contato com alguém que tivesse Alzheimer. As pessoas têm uma certa fobia. Eu estou falando do meu caso mesmo. Eu tenho uma preocupação com o Alzheimer. É muito comum, eu estou com essa caneta na mão e nós paramos para conversar aqui, eu perco a caneta de repente do nada. E aí eu acho ela num lugar que eu já devia ter procurado. A chave do carro some. É muita coisa que a gente tem que carregar. Daí eu chego lá na garagem, eu esqueci o celular em cima da mesa lá dentro. Isso pode ser o início de um futuro Alzheimer? Não, JK. O Alzheimer, JK, é uma doença pré-estabelecida, né? É uma doença que ela tem uma base biológica, né? Então, eu costumo falar de uma maneira mais leiga, para ter um entendimento melhor. A gente tem um acúmulo de 2 proteínas, como se fosse um lixo no cérebro, que o cérebro não consegue eliminar, que é a proteína tau e a proteína beta-amiloide. Essas proteínas, elas dificultam e matam os neurônios. Então, essa é a fisiopatologia do Alzheimer. Pequenos esquecimentos do dia a dia são naturais.
JK. Então, o próprio processo nosso de envelhecimento, o nosso próprio processo aí de várias informações que a gente tem que lidar, a gente vive num mundo que a gente está conectado o tempo inteiro. Então, preocupado com uma coisa, preocupado com outra. Então, pequenos esquecimentos não são o diagnóstico do Alzheimer. O diagnóstico do Alzheimer, ele é um diagnóstico estruturado. Se você quiser, eu exploro ele agora. Se você não quiser, eu exploro ele mais para frente. Por favor, vamos aproveitar. Então, a gente tem 3 classificações atuais, né, vigentes. A CID-10, que é a classificação internacional de doença, que ela está vigente no Brasil até hoje, mas ela vai cair em desuso em 2016 ou 2017. Depois a gente tem a CID-11, que é a que vai substituí-la, e hoje em dia a gente tem na psiquiatria o DSM-5-TR, que é o nosso manual de psiquiatria. Então, qual é os critérios de diagnóstico para o Alzheimer? O Alzheimer, tanto na CID-11 quanto no DSM, que são os mais modernos, ele não é chamado Alzheimer, é chamado transtorno neurocognitivo maior. E a gente tem o transtorno neurocognitivo menor, que é o DCL. Na CID-10, por outro lado, a gente tem o Alzheimer. Por que essa questão de classificar o Alzheimer é um pouco complexa? Porque a gente tem vários tipos de demência, não só o Alzheimer. A gente tem o Alzheimer, a gente tem a demência vascular, a gente tem a demência por corpúsculos de Levy, a gente tem a demência por insuficiências de vitaminas. Então, temos demências frontotemporais. Então, é uma gama de demência muito grande. Fala muito-se no Alzheimer, porque ele é 80% dos quadros demenciais. Mas, para haver o diagnóstico, a gente tem critérios bem estabelecidos. Por isso que eu te falo que uma simples perda de memória não se consolida o diagnóstico. Não se consolida. Uma pergunta que chegou para nós também é o seguinte: o Alzheimer pode ser desencadeado em jovens? Essa pergunta é uma pergunta que eu vou responder que sim, mas é numa frequência extremamente rara. A gente tem um tipo de demência que chama Creutzfeldt-Jakob. O nome é até difícil, né? Mas é uma doença priônica. É uma doença extremamente rara. Eu vi só 2 casos aí no tempo todo que eu estava em Belo Horizonte. O prion, ele é uma substância que está presente naquela síndrome da vaca louca. Sim. Ele não é nem um vírus, nem uma bactéria. Que aconteceu o apogeu na Inglaterra, né? Exatamente. Ele não se encaixa nem em vírus, nem em bactéria. É uma proteína. Essa proteína ela causa o comprometimento cerebral rápido. Então, uma doença rapidamente progressiva. E a gente tem os casos hereditários, que tem um componente genético altíssimo. Então, esses casos têm evolução extremamente rápida e acontecem numa idade mais jovens, mas eles são muito bem marcados. Então, não é simples déficit cognitivo. A gente tem uma evolução, assim, até um pouco catastrófica. Entendo. Existe cura definitiva? JK, essa é uma questão que infelizmente não. O Alzheimer, o transtorno neurocognitivo maior, infelizmente ele não tem um tratamento curativo, entendeu? Justamente por isso, né, pelo acúmulo dessas proteínas que elas causam, né, essas mortes neuronais. E os neurônios, eles são células, né, difíceis demais de recuperar, né? Então, infelizmente, não existe uma cura. O nosso tratamento hoje em dia, que é um tratamento eficaz, é para diminuir a progressão. Diminuir a progressão. É isso? Estabilização do quadro. Mas ele não vai impedir a evolução. Então, ele vai manter o quadro estável por um tempo, mas vai haver a progressão. Então, quer dizer que ele pode estagnar? Pode.
Pode estagnar. Pode. O objetivo das medicações são justamente isso. Até que evitar o máximo possível a progressão da doença. Evitar a progressão e, enquanto isso, a gente aguarda a cura. Exatamente. E existem muitos estudos aprofundados em relação a isso, Sim, né? já houve avanços enormes, o JK. Hoje em dia, antigamente, o diagnóstico do Alzheimer era baseado só em diagnósticos clínicos, né? Como eu mencionei aqui. Hoje em dia, a gente tem testes mais complexos. Antigamente, a gente tinha um teste que chamava Mini-Mental, que é o teste, digamos assim, padrão ouro. Ele tem uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade para o diagnóstico de Alzheimer. Só que ele tem uma limitação cognitivo. Então, uma pessoa que está com um desempenho cognitivo muito adequado pode passar batido nesse teste. Hoje em dia, a gente tem outros testes. A gente tem o MoCA, que é um teste assim, mais complexo para pessoas que têm um nível cognitivo um pouco melhor. A gente tem o teste do relógio. Hoje em dia, a gente tem biomarcadores que antigamente não existia, que é inclusive punções de líquor. Líquor é o líquido da medula, que a gente pode avaliar, inclusive essas substâncias que eu mencionei, que estão presentes no cérebro, inclusive para a gente até ajudar a fazer a distinção de alguns tipos de Alzheimer. Está inclusive em desenvolvimento exames de sangue para avaliar justamente esses biomarcadores. Então é uma área que está avançando muito, JK. Tá vendo? Esse assunto faz sentido para você de alguma forma? Aqui no Mundo AI nós temos o compromisso de levar a informação e que ela vá ao encontro de alguns anseios que a comunidade tem, a exemplo de conhecimentos mais aprofundados. Um podcast só para falar de Alzheimer é muito pouco, devido tanto assunto que a gente tem que tratar. Eu vou aproveitar a presença do Dr. Emanuel aqui para a gente dar os primeiros passos nesse sentido, mas pretendemos aprofundar bastante nesse assunto, até mesmo que eu vou fazer algumas perguntas como leigo, mas que eu já precisei dessa informação. Possivelmente você precisa ou conheça alguém que precisa disso. Se essa matéria faz sentido para você, aí no Mundo AI, pelo YouTube, tem um aviãozinho do lado, uma setinha, que você envia para pessoas que pudessem se interessar nesse assunto. Aproveita. Aí no Mundo AI, pelo YouTube, esse canal que vem para trazer esclarecimentos mais variados e que vá ao encontro da sociedade. Manda se fez sentido para você. Observa essa pergunta que eu vou fazer e talvez que você não precise. Mas se precisar, de repente... Doutor, o Alzheimer, quando ele desencadeia, quando ele acontece de maneira comprovada numa família, é muito comum que geralmente acontece com os mais velhos. Que a gente fica toda a família sensibilizada. Sim. É possível que pessoas da família possam desencadear doença em virtude de ver uma pessoa querida que tinha tantas boas lembranças, tantos eventos, tantos acontecimentos, tantos almoços de domingo e às vezes chega a netinha tão querida, o netinho tão querido e ele não é lembrado, não lembra o nome. É possível isso. Eu já vi isso acontecer na família. A família pode adoecer? Excelente pergunta, JK. Eu, como médico, como profissional, eu não sou detentor do conhecimento absoluto. Eu gosto que os pacientes sejam proativos no tratamento, porque, na verdade, são eles que vão fazer o tratamento e a gente tem que direcionar o tratamento específico para os pacientes. Respondendo a sua pergunta, JK, e é uma pergunta extremamente pertinente, o processo demencial, ele é uma doença que ele afeta, digamos assim, todo o âmbito familiar. Porque você vê uma pessoa querida perdendo as funcionalidades, perdendo muitas vezes lembranças recentes que ela acabou de fazer, porque o Alzheimer ele preserva mais lembranças antigas.
isso é um fator de risco, inclusive, para os familiares desenvolverem um quadro depressivo, desenvolverem uma certa intolerância ao próprio paciente com Alzheimer, tratar o paciente muitas vezes tentando provocá-lo a lembrar de algo de maneira hostil, às vezes. Hostil, entendeu? Então eu falo que isso digamos assim, é fundamental a gente mencionar. E tem uma coisa, JK, que é muito negligenciado, que é de fundamental importância. Você sabe o que é, JK? É a saúde mental do cuidador. O cuidador que lida diretamente com a pessoa com Alzheimer, ele, digamos assim, ele é uma pessoa que ele tem uma sobrecarga emocional muito grande. Inclusive, a gente tem até um teste de avaliação de saúde do cuidador, porque é ele que está lidando a maior parte do tempo, entendeu? Inclusive, em famílias que não podem conseguir um cuidador para lidar com essa pessoa, a gente recomenda o revezamento, porque deixar para uma pessoa só torna-se sobrecarregado. Então, muitas vezes acontece o que a gente mencionou. E existe treinamento para cuidador? Sim. Existe treinamento. Existe treinamento. Inclusive, existe treinamentos à distância, existe treinamentos, se não me engano, no Sebrae, nessas organizações para cuidador de idosos. Tá, se o senhor me permite, essa informação é de extrema importância. Quero me dirigir aqui aos consultores, a toda rede de apoio, de integração. Olha, tantas virtudes que o Sebrae tem que eu quero procurar sensibilizar. Eu gostaria que alguém que pudesse falar a respeito de treinamento de cuidadores de idosos pudesse vir aqui para a gente facilitar. Porque muitas pessoas que estão nos acompanhando agora gostaria de desenvolver uma atividade profissional e é gente que gosta de gente. E quando a gente encontra gente que gosta de gente, essas pessoas, se treinadas, certamente darão cuidadores no futuro e que muitas vezes até nem são terceiros, pessoas que não são da família de maneira consanguínea, porque eu acho que o mundo é uma família só. Estamos todos num abraço só no mundo, não é isso? Portanto, existem pessoas que não têm o seu mesmo sangue, mas é cuidador de idoso. Não é isso? E tem pessoas da família que quando tem desencadeia uma doença como o Alzheimer na família e a própria filha, a esposa, alguém da família acaba virando o cuidador. E é bom a gente lembrar, é doloroso falar, mas como leigo até posso. Nem sei se posso. A verdade é o seguinte, já tem uma pessoa doente, a gente tem que tomar cuidado para não adoecer, a gente tem que estar inteiro para cuidar daquele que precisa mais, não é isso? Doutor Emanuel, eu vou pedir licença para o senhor para eu fazer um agradecimento. O Mundo AI, ele está no ar porque tem pessoas que querem puxar os assuntos que vai ao encontro da sociedade para frente. E são eles. Delfraro Contabilidade, Contabilidade Sem Fronteira, é lá da cidade de Campos Gerais, meu amigo Leopoldo, minha amiga Fernanda, eles que não medem esforços para estar nos grandes eventos que acontecem em Campos Gerais e quando tem um assunto multiplicativo como o Mundo AI se propõe, eles também estão conosco. A Cláudia Modas, que foi eleita há 3 anos consecutivos, a melhor loja de se comprar na cidade de Campos Gerais, dado o carinho que tem com as pessoas, os clientes, e vista e faça sucesso. Leia-se, Cláudia Modas, Supermercado Super Kiko, firme e forte no coração de Três Pontas. Chapéus Pralana, um grande abraço ao meu amigo Donizete da Pralana, ele que deve estar a caminho de Hortolândia, lá vai ter um belo do rodeio que a Copa VR vai capitanear, né? Choperia JK Sal e Brasa, chope a 0 grau, tirado por profissionais que sabem o que está fazendo. JK Choperia. Tripim Viagens, experiências incríveis você vai encontrar na Tripim Viagens. E também água mineral Serra Morena, que é distribuída e envasada pela Frute Refrigerantes.
Creative Comunicação Visual, a 01 do Brasil. Alô, Everton. Alô, Aline. Queremos você aqui. Vocês aqui, plagiando o Danilo Gentili no The Noite. Oficina das Tintas. A vida é da cor que a gente pinta. Assim diz o Moisés e todos os colaboradores. Leia-se. Oficina das Tintas. E Top Céu Claro. Mesmo que seu nome seja negativado, na Top Céu Claro, você é aprovado de imediato. E clínica Totus Tus, da cidade de Campos Gerais, lá a doutora Marisa Campos, e todas as variedades médicas, especialidades médicas, não é variedade, especialidades médicas que tem lá na Totus Tus, que tem um compromisso, não só com Campos Gerais, mas com toda a região. Gente do extremo coração do JK e do mundo UAI também. E aqui, no tapetão, vamos dizer assim, do mundo UAI, nós estamos aqui com Dr. Emanuel. Dr. Emanuel, que ele pode não saber aonde ele vai chegar, mas como um beija-flor apagaria um fogo na floresta, ele é um símbolo de superação. Ele sofreu um acidente de automóvel. Isso não impediu ele de ser um dos médicos expoentes, tanto é que foi convidado pelo Mundo UAI para estar conosco aqui falando um pouquinho, dar os primeiros passos em relação a Alzheimer. Essa doença que, para mim, acho que é a doença do século. É doloroso para a família que tem isso lá dentro, né, doutor? Sim, muito doloroso. Mas, JK, eu tenho uma questão aqui a ponderar. Como eu te disse no começo do nosso podcast, a população mundial, principalmente do Brasil, ela está em constante crescimento, né? Hoje é 1 para cada 5. Populacional, o senhor disse. Populacional. Daqui em 2050 vai ser 1 para cada 10. Então a população está envelhecendo. Consequentemente, as doenças relacionadas à faixa etária também aumentam, né? A gente tem uma classificação, JK, que é de acordo com a faixa etária, né? Então, como que é essa classificação? Dos 45 até os 65, a gente chama um período pré-senil, certo? Que é idoso a partir de 60, né? Mas dos 45 aos 65, digamos assim, aquele período intermediário ali, certo? Dos 60 até os 70, já vem a senescência inicial, certo? E dos 75 até os 90, a senescência tardia. E acima dos 90 é a longevidade, é o objetivo de cada um. Viu? Né? Então, qual que é a faixa etária mais comum da doença de Alzheimer? A faixa etária mais comum é em torno da senescência inicial, dos 60 aos 75 anos. Entendeu? Então, essa é a faixa etária inicial. É a faixa etária que é mais acometida pela doença. Se você me permite, sim, é um assunto muito delicado, JK, dizer isso. A gente tem causas aí que a gente até mencionou anteriormente, que são causas que se confundem muito com Alzheimer, que são causas reversíveis. Um processo depressivo que a pessoa está vivenciando. É reversível. É reversível. Processo ansioso que a pessoa está vivenciando é uma causa de perda de memória significativa. Uma deficiência de vitamina que a pessoa está vivenciando, uma deficiência intensa de vitamina B12, de folato, é causa reversível de déficit cognitivo. O hipotireoidismo, que é uma alteração hormonal, é uma causa reversível de quadro de déficit cognitivo. Até o Ronaldo Fenômeno, numa ocasião, ele declarou ter hipotiroidismo, ele declarou ter e reverteu. Sim, o hipotireoidismo é uma das causas de déficit cognitivo reversível mais intensos. Porque, digamos assim, a nossa tireoide, ela é a glândula que ela faz o metabolismo do corpo todo, inclusive o cognitivo, tá? E uma outra coisa muito, assim, que a gente tem que tomar cuidado é o excesso de medicação.
A gente faz uso de medicamentos, não só os medicamentos prescritos na farmácia, mas os medicamentos que a gente consegue ter acesso sem receita, sem Sim. nada, estimulantes, essas questões, sabe? Essas questões elas costumam comprometer a memória de uma maneira transitória, mas compromete. Mas compromete. Entendeu? Então, essas são as faixas de comprometimento transitório de memória, que às vezes são confundidas com processos demenciais. Tá. Doutor, nós estamos aqui numa vocação cafeeira. Outro dia, conversando, ouvi na internet alguma coisa, eu escutei falar a respeito de benefícios do café nesse sentido. É fato? Sim, o café ele tem comprovação científica, JK, que ele tem uma preservação, ele ajuda na preservação cerebral pelos altos índices de antioxidante. Então, sim, o café ele é bom para a memória. O café é bom para a memória de maneira comprovada. Né? Então não é só a avó que dizia, não é só a mãe que fazia um café e falava isso é muito bom. Café merece o carinho e a cadeira que ocupa. Né? Agora, as pessoas de frente do café devessem pegar essas informações com fundamento estudado, fundamentado, e divulgar isso. Observa que importância que o café tem. Sim, o café em si, ele é muito importante pela quantidade de antioxidantes. Eu tenho uma frase que eu falo assim, você vai me falar assim, Alzheimer tem prevenção? Eu vou te falar, a maioria dos quadros de doenças do coração, que são preveníveis, previnem o Alzheimer. Previne. Então, você manter uma pressão sanguínea adequada, Sim. previne aquela causa vascular que eu mencionei para você. Você mantendo um ritmo de atividade física. Eu não falo para você virar atleta, não, JK. Se você ia virar atleta, ótimo, melhor ainda. Melhor ainda. Mas na psiquiatria a gente tem aquele lema de não manter o corpo parado. Tá. Corpo parado gera cortisol, gera inflamação. Inflamação gera estresse, gera depressão. A depressão é uma doença inflamatória. Ela acelera processos degenerativos como o Alzheimer. Entendeu? E uma outra vertente que ela é negligenciada, também antes de eu falar dela, eu vou falar da alimentação. Sim. Né? A gente tem os vilões, né, da alimentação. Antigamente eu acho que o maior vilão era o sal, né? Hoje em dia ele continua sendo um vilão, mas o principal vilão é o açúcar, que é um vilão extremamente importante, que ele é muito inflamatório, está presente aí na maioria dos alimentos, tem feito um uso excessivo. Gorduras saturadas também são muito complicadas, condimentos de maneira geral, industrializados. Isso tudo gera um processo inflamatório que contribui para o processo degenerativo. E um outro ponto que eu gostaria de falar, se você me permitir. Por favor. A psiquiatria, ela é uma especialidade, né? Isso é um ponto científico que eu falo, não é ponto empírico da minha cabeça, não. Ela é uma especialidade que ela anda muito junto com a espiritualidade. Olha que eu estou falando espiritualidade independente da crença. Por que eu te falo isso, JK? E relacionado ao contexto até do Alzheimer. A espiritualidade, JK, ela desenvolve na pessoa resiliência. Resiliência é a pessoa tentar ficar bem mesmo através dos momentos difíceis. Isso previne um processo depressivo, que é uma das causas que a gente mencionou. A espiritualidade, JK, ela condiciona o nosso cérebro a identificar situações boas com mais facilidade. Entendeu? Então, assim, o pessoal fala lei da atração.
Lei Sim. da atração é basicamente isso. Você condicionar, você ensinar o teu cérebro a identificar coisas boas com mais A facilidade. gente é o que a gente pensa ser. Você vai fazer uma prece, você vai fazer uma oração, você vai fazer uma meditação. Você vai fazer uma meditação pedindo coisas boas, agradecendo coisas boas. Então você está condicionando o teu cérebro a isso. Então você condicionando o seu cérebro a isso, JK, você diminui as chances de uma inflamação cerebral que gera depressão. E tem estudos que mostram que a gente tem uma substância no cérebro que chama BDNF, que é fator de crescimento neurotrópico cerebral. Esse fator de crescimento, ele proporciona o desenvolvimento de neurônios. Então é um fator protetor, inclusive, para Alzheimer. Então esses 4 pontos que eu mencionei, tentar manter uma alimentação minimamente adequada, manter o corpo em movimento. Se virar atleta, é excelente. Se não virar, 3 vezes na semana, tentar manter o corpo em movimento. Aquela caminhada simples que a pessoa pode fazer na rua, pode fazer no bairro, no lago, pode fazer numa avenida, num lugar com segurança, é lógico. Excelente, excelente. Só ajuda. Essa caminhada simples é excelente. Basta a pessoa ter um compromisso, né? Sim. Porque a questão da caminhada, a pessoa sempre sabota, né? Isso. Nossa, hoje tá chovendo, hoje eu não vou. Sim. Hoje o carro, tem que ir de carro até lá, né? A propósito, existe, por exemplo, uma necessidade de uma frequência, como acontece com a internet, que o algoritmo exige que a gente poste no mesmo horário, essas coisas. O corpo humano ele é melhor do que a tecnologia, correto? Sim, com certeza. Ele é correto e melhor elaborado. O ser humano, digamos assim, fazendo uma comparação com a máquina, é a máquina mais desenvolvida que existe. Então existe sim uma quantidade, não é uma quantidade excessiva não, JK. 40 minutos 3 vezes por semana é o suficiente. 40 minutos 3 vezes por semana. Tá bem? Você não precisa todo dia, não. 40 minutos 3 vezes por semana. É chegada a hora de você entender que essa máquina que Deus te deu aí, chamada corpo, precisa de alguns cuidados, de um pouquinho mais de carinho. Eu vou falar de amor, mas não vou falar desse amor aqui da terra, não. Estou falando de um amor que vem lá do céu, um amor diferente de espiritualidade. Falando em espiritualidade, Dr. Emanuel, eu observo que requer muito estudo para desenvolver esse conhecimento? Não. Digamos assim, a espiritualidade é o método terapêutico mais acessível que existe. Independente da tua crença. Em qualquer, desculpa usar o termo, sim, por favor. Em qualquer localidade próxima, você vai encontrar uma igreja, você vai encontrar um culto, você vai encontrar um centro, você vai encontrar uma sinagoga, se for o caso, em qualquer local próximo. Então, a presença dela está muito enraizada na população. E é algo que a população está deixando de lado. Entendeu? Talvez em parcela disso que tenha aumentado tantos os casos de transtornos mentais. Eu atribuo isso a 2 causas principais. 3, né? Na verdade, JK. Primeira causa, o avanço da medicina que a gente está diagnosticando mais. Então a medicina está se tornando uma medicina mais eficaz. Entendeu? A tecnologia tem tido um papel importantíssimo nisso, né? Importantíssimo. A medicina ela está crescendo de maneira exponencial, inclusive com inteligências artificiais, com o avanço da tecnologia, computadores quânticos. Isso vai trazer benefícios aí de maneira inenarráveis, sabe? Então, esse ponto do avanço da medicina. O outro ponto que eu considero que também contribui muito, a nossa conectividade telefônica. A gente está conectado o tempo inteiro. A gente sai do trabalho, não desliga, está em casa ligado ao trabalho, você não tem aquele tempo de ficar com a família, de ficar com o lazer, de ir para o sítio, mexer com o gado, mexer com o café. Pescar. Entendeu? Aquele ditado, né? Fazer uma visita para a madrinha, para o padrinho.
Aquele ditado. Ocupado demais. JK, aquele ditado é verdade. Tá nervoso? Vai pescar. Vai pescar. Então, tirar esses pequenos momentos para si, entendeu? E a espiritualidade. E ninguém está falando de luxo, não. Nós estamos falando Não, de qualidade de vida simples, mesmo. Coisa simples. Qualidade de vida. Coisa simples. De forma simples e muito objetiva e funcional, né? Causa simples. Quadro simples que a gente não precisa de um gasto financeiro enorme, a gente não precisa de um investimento alto. São questões que a gente tem no dia a dia e a gente não consegue perceber. Doutor, é tanto assunto que a gente tem para conversar, né? A respeito do Alzheimer, a respeito de qualidade de vida. Nós entramos em outros viés aí, qualidade de vida, espiritual, Alzheimer, cuidadores de idosos, como multiplicar isso tudo. Nós demos os primeiros passos aqui hoje, doutor. Eu quero lhe falar o seguinte, eu quero lhe tecer um elogio. Eu estou observando que quando o senhor fala com um brilho nos olhos, um brilho no olhar, assim, uma vontade de falar a respeito desse assunto. Eu devesse te agradecer, mas eu vou te parabenizar. Obrigado. Porque outros Emanuéis, existe plural de Emanuel, vários Emanuel num lugar só, o plural disso é Emanuéis? Não, vários Emanuel, garoto, que possivelmente no futuro pode ser um médico expoente ou alguém bom para a sociedade, como é o doutor Emanuel, viu? Isso é um elogio que eu estou te fazendo, porque nós sempre tivemos muita proximidade, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar como nós estamos conversando aqui nesse podcast do Mundo AI, sem interrupções, sem telefone, sem alguém te aguardando. Quer dizer, nós temos uns 3 ou 4 te aguardando ali, mas eles vão aguardar a gente terminar essa gravação desse podcast. Eu quero lhe falar o seguinte, nós estamos entrando basicamente na reta final do nosso bate-papo. Eu quero lhe convidar para a gente estar numa outra oportunidade falando mais a respeito desse assunto que tanto... Eu não vou falar sombra, não. Quando você está olhando uma cobra aqui em cima, você sabe que ela pica. Então você vai lá, não facilita para ela, não. Você vai pôr o dedo ali, ela vai picar mesmo. Você vai pôr a perna, ela vai picar. Se você tem conhecimento disso, você consegue ver que ela não é um bicho de 7 cabeças na vida da gente. É só você sabe os limites dela. E assim eu entendo, de forma leiga, que a doença, quanto mais conhecimento a gente puder adquirir, melhor a gente vai tratar com ela. A pessoa que é enferma vai ser melhor assistida, você vai cuidar mais de você e, com o tempo, isso vai se amenizando. E sempre... Os curiosos têm... Eu sou mineiro mais ainda. Nós temos mania de receitar remédio para tudo. Sabe o que você precisa de fazer? Não é isso, doutor? Sabe o que você precisa de fazer? Tenha sempre a orientação médica. Evite perder a paciência com os idosos e com pessoas que estejam precisando de mais atenção do que você, né? Se não dá para ser assim, e aí você cede então para uma outra pessoa que está mais perto. É igualzinho um jogo de futebol. Quem está mais perto do gol tem que chutar no gol para fazer o gol acertar. Doutor, estamos entrando basicamente numa reta final. JK, tem algum... Sim? Você me permite por favor, duas observações Faz questão. principais. Né? É o que a gente mencionou. O Alzheimer, ele faz parte do envelhecimento populacional. A gente tem que tomar cuidado com o fator genético, né? Mas os cuidados com ele são basicamente os cuidados simples que eu mencionei. Sim. Entendeu? São cuidados que não demandam um grande esforço. Mas eu quero abordar um tema até um pouquinho polêmico. Polêmico? A gente vive hoje em dia, JK, uma sociedade que ela preza muito a vigorexia. O que é isso? O que é isso? Você se manter no estágio pleno o tempo inteiro, dando conta de fazer tudo o tempo todo, independente dos momentos da sua vida que você esteja. Gente, nós somos seres humanos.
Cada momento da nossa vida é uma fase. Não tem como uma pessoa, por exemplo, de 40 anos se comparar a uma pessoa de 20 anos no desempenho dela. Entendeu? Então eu falo que a população ela busca muito por essa questão de vigorexia. Busca muito por essa questão de potencialidade. Até mesmo que o ser humano ele é competitivo. Competitivo. É. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Cada momento no seu momento certo, entendeu? E o processo de envelhecimento é normal. A morte, ela faz parte da vida, entendeu? Então, assim, o processo de envelhecimento, ele é normal, lógico que considerando tudo que eu tô falando aqui. Eu não tô pregando nada contra o que eu mencionei aqui. Certo. Mas eu digo que o processo de envelhecimento é normal e a gente tem que ter respeito com os mais velhos, respeito com essa faixa etária, mesmo não, mais ainda com os mais velhos que possuem uma síndrome demencial. Talvez o cognitivo dele tá ali, não tá ali, aliás, né? Tá comprometido, mas o amor dele tá ali. Então você tratar bem, você abraçar, você levar para fazer alguma coisa. Talvez ele não vai registrar aquela memória, mas naquele momento ele vai desenvolver aquele sentimento de amor. Entendeu? Isso para mim é o mais importante que tem. Doutor, o senhor gosta muito do que o senhor faz, né? Psiquiatria, eu me identifiquei, viu? Doutor, tem algum assunto relevante que o senhor acha que eu devesse ter te perguntado e não perguntei? Que nós poderíamos levar um pouquinho mais de informação? Olha, a gente abordou a questão, né? Fazendo Um recapitulando, release. né? Fazendo um release. A gente abordou a questão do envelhecimento populacional, que é muito Sim. importante. A gente abordou também uma das classes, né, da separação das idades, né? A gente abordou a faixa etária mais acometida. Agora, acho que um ponto que a gente poderia abordar são até algumas síndromes, né, que são frequentes no idoso, que as pessoas ficam espantadas, mas, assim, são frequentes nos idosos. Risco de queda. Então, em casa, a gente tem que tomar cuidado com isso. Colocar, por exemplo, um corrimão no banheiro, evitar de colocar tapetes em sala, entendeu? Porque o idoso, ele tem uma sarcopenia. O que é isso? Uma redução de massa muscular. Então, eu acho que a gente preveniu o máximo o risco de queda, porque imagina um idoso de 70 anos caindo, quebrando o fêmur. É difícil, né? Imagino. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse aspecto também. Juntamente com esse aspecto, o idoso, devido à sarcopenia dele, ele tem uma instabilidade postural. Então, assim, o idoso andando de havaiana no meio da rua, entendeu? Aumenta muito o risco de queda. Você vai andar com um idoso num local com terreno acidentado, entendeu? Tem um pouquinho de atenção com isso. Uma questão que pode acontecer, né, acontece frequentemente, que é até uma das causas de infecção de trato urinário, acontece muito no idoso, a incontinência urinária, entendeu? Então isso é um dos pontos sindrômicos que acontecem com o idoso, que eu acho que vale a pena a gente falar, ter cuidado, entendeu? Levá-lo num especialista, avaliar bem essa questão, porque essa questão aumenta o risco, né, de infecções, né? A incapacidade cognitiva, que é as demências, né, que a gente Sim. mencionou aqui, né? E a iatrogenia. A iatrogenia, eu te falo, JK, que é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É igual eu te falei, né? Que hoje em dia a gente vive um mundo com essa busca incessante por desempenho, a vigorexia. E tudo é urgente. Você pega um idoso usando 15 medicamentos, usando 16, 20 medicamentos. E sem levar em consideração o tamanho da letra da bula, né? Então, assim... Misericórdia. O tamanho da letra que vem nas bulas de remédio... JK, eu tive a experiência, né? Eu fiz minha psiquiatria no HC. Lá tem os serviços de geriatria melhores do Brasil, né?
E eu tive a experiência, né, de ter professores de psicogeriatria excelentes. A gente tem um lema no idoso: o menos é mais. Então a gente usar só o que precisa mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente evitar o máximo possível essa iatrogenia, que de fato acontece Sim. mesmo. Não é por erro, não. É porque vai querer ajudar e só Sim. vai acrescentando. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente disse um pouco também, voltando, né, no nosso link, né, das demências. Nem toda demência é Alzheimer. Alzheimer é 80% das demências, mas a gente ainda tem outras demências que são muito relevantes. A vascular é a segunda maior causa. Vascular é uma mistura tanto de pequenos derrames que você sempre teve na vida, com uma mistura de doença de Alzheimer. Então, ela é a segunda maior causa. Corpúsculos de Levy, eu falo que o corpúsculo de Levy fica entre o Alzheimer e o Parkinson. O que é o corpúsculo de O Levy? corpúsculo de Levy é uma doença, até o nome dela é difícil. Tem um acúmulo de uma substância que chama alfa-sinucleína. Ela é uma doença que ela é caracterizada por dificuldade na marcha, principalmente pelo déficit cognitivo, pela dificuldade na marcha, entendeu? E dificuldade no entendimento. Então, assim, é um dos diagnósticos mais difíceis que tem. Inclusive, ele é subdiagnosticado por conta disso. Entendo. Eu falo que é um meio termo entre o Alzheimer e o Parkinson. A gente tem a demência de Parkinson, certo? A gente tem aquelas demências reversíveis que eu te falei, Sim. que são casos importantíssimos, né? Como depressão, entre outras. Como a depressão, entre outras. A gente mencionou aqui também a importância da família, do cuidado da família, do cuidado do cuidador, que isso é de suma importância mesmo. E a gente falou de alguns métodos aqui preventivos, né? Que ajudam em tudo nesse aspecto, né? E finalizando, eu falo isso. Talvez, né, a gente tenha uma perda da funcionalidade cognitiva. Talvez não, a gente tem. Mas a gente não tem a perda do sentimento, do amor. Então, assim, vamos cuidar bem dos nossos entes, dos nossos idosos que passam por um problema desse degenerativo. Tá. Doutor, para a gente finalizar, e aí a gente já entra nas considerações finais do senhor. É muito comum quando nós temos um idoso com Alzheimer, o netinho, o filho, a esposa, quem está por perto fica, quando ele não lembra de alguma coisa, está assim num estágio que não está lembrando naquele momento de nada, a gente fica cutucando. Não, ele é o tio que mora em São Paulo, que chegou aqui. É o tio que veio de Belo Horizonte. Ele foi seu amigo de escola. Isso ajuda ou prejudica? Prejudica totalmente. A gente tem que ser o mais franco possível, JK. Sentar com a criança, conversar com a criança. Olha, o seu avô, ele está passando por um processo de doença onde ele esquece algumas coisas. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de lembrar alguma coisa com ele, você senta, você lembra. Ô, vô, você lembra disso? Se ele responder que não liga não. Faz parte do quadro. Faz parte do quadro. Inclusive para a criança. Sabe? A criança ela tem que estar a par do que está acontecendo. Porque senão a criança vê o avô debilitando, vê o avô apático, né? A apatia é um dos sintomas do Alzheimer. Ele que às vezes, muito pouco tempo, brincava com essa criança e tudo mais. Fica isolado, apático, falando pouco. Ela acha que pode estar direcionada a ela. Então, explicar muito bem para as crianças isso. Muito bem. Sabe? Eu costumo falar que tem que deixar tudo em panos claros, sabe? A melhor maneira da gente lidar com qualquer situação é a verdade, mesmo que ela seja dura no começo. Doutor, suas considerações finais, mas antes disso eu quero dizer que foi uma honra para nós do Mundo A ele receber aqui. Eu, quando converso com você e com essa serenidade e o compromisso com a coisa certa que você tem na sua atividade profissional como psiquiatra, parece que eu estou conversando com um homem de 3 metros de altura, da admiração que eu tenho.
Tá certo? Obrigado. Suas considerações e a gente já despede. Podcast terminando. Mas ele volta, que logo em breve você pode aguardar aí. Fica linkado no Mundo AI aí que você vai ver. JK, a primeira coisa que eu tenho de considerar é a importância do seu serviço. Você traz um serviço aqui no seu trabalho de informação. Então, a população, eu falo que a melhor maneira da gente tratar a população, evoluir a população é com a informação. A educação ela é fundamental. Então, o teu trabalho aqui, trazendo informação, trazendo profissionais que podem falar de alguns temas, de tudo isso ajuda de uma forma assim imensurável a população. Os outros pontos eu já falei no começo, né? Que eu agradeço. E no final agora, JK, é agradecer a Deus mesmo. Amém. E seguir o nosso caminho, tentando fazer o nosso melhor a cada dia. Tentando fazer. Falando, eu vou pegar esse gancho, como dizem, né? Fazer o melhor a cada dia. Nós estamos trabalhando aqui nós dois, o senhor participando aqui, aceitando o convite de participar aqui do podcast Mundo AI conosco, falando a respeito de Alzheimer. A Toninha está aqui assistindo a gente, aqui dentro do estúdio. E ela tá vendo você falando e dissertar a respeito com muita propriedade. Os olhos dela também brilham, viu? Parece que ela atende junto com você. Toninha, que você esteja bem e feliz quando vê esse VT passar aí no podcast do Mundo AI. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. E você que está conosco aí pelo Mundo AI, aí senta o dedo, manda o aviãozinho para seus amigos, se essa informação, se essa matéria, se esse conteúdo fez sentido para você. Que você esteja bem e feliz. Seja um bom homem. Seja um bom pai. Que você, na primeira oportunidade que tiver, fala da vida de Jesus para uma criança. Certamente, quando ele crescer, ele jamais se esquecerá. E nós teremos homens e mulheres melhores a cada dia. E o futuro a gente deixa aí um sinal verde para todos. A exemplo do Dr. Emanuel. E você também que escolhe estar aqui no Mundo AI. Pra cima?